A palavra de Deus em Marcos, capítulo número 8, versículo 15, nos diz assim: Preveniu-os Jesus dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Por que será que Jesus ele fez essa comparação do fermento? E também comparou com dois tipos de fermento: o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Nós sabemos que o fermento, ele é algo que, acrescentado a uma massa, ele faz a massa crescer e a massa inchar. Então, quando Jesus falou de fermento, na verdade, ele estava falando de influência, de coisas que fazem com que você se sinta maior do que, na verdade, você é. E muitas coisas nos fazem sentir assim, como orgulho, a vaidade, e você se sente maior, você se incha, você se infla, sendo que, na verdade, como cristãos, a exemplo de Jesus, nós devemos nos humilhar diante do Senhor, reconhecer a nossa pequenez. E muitas coisas nos fazem sentir assim. E Jesus falou de duas delas. A primeira, ele disse que é o fermento dos fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram os religiosos, que se mostravam algo que eles não eram. Eles queriam servir a Deus, mas para mostrar para os outros. E o fermento dos fariseus, na verdade, é a influência da religiosidade. Muitas pessoas, elas vão à igreja de maneira religiosa, estão se sentindo maiores, melhores, porque são religiosos, porque estão numa igreja, mas na verdade não estão servindo a Deus. E nós devemos evitar esse fermento. Não cantar para os outros verem, não orar para os outros verem, não fazer nada para o homem, mas fazer para Deus. Você fazer de coração. E quando você fazer, você realizar de uma forma que você se humilhe diante do Senhor, e não que você se exalte para que as pessoas vejam, senão isso é fermento na sua vida. E muitas pessoas estão sendo enganadas pelo fermento dos fariseus, pela influência da religiosidade. O segundo fermento é o fermento de Herodes. Quando Jesus fala de Herodes, ele era um rei, e ele foi um rei que ele usurpou o trono judeu, e ele introduziu no templo coisas que não eram de adoração a Deus. Ele trouxe coisas profanas, coisas de idolatria para dentro da casa do Senhor. Isso significa a influência do mundanismo. Muitas coisas do mundo, elas tentam nos iludir, elas tentam nos seduzir e tentam nos enganar. Isso é o fermento de Herodes. O mundo quer mostrar tudo bom, tudo belo, tudo perfeito, para você pensar que está bem, para você pensar que está melhor, mas na verdade essa é uma influência que ela é negativa na sua vida. Por isso a palavra de Deus diz em 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Ame ao Senhor. Cuidado com as coisas do mundo que te iludem, que te enganam. Nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós temos que tomar cuidado com essas duas influências. A influência da religiosidade, o fermento dos fariseus, que engana muitas pessoas, como o Senhor Jesus disse em Mateus 23, 27, que muitos dirão, Senhor, Senhor, e não entrarão no reino de Deus. Falarão, Senhor, eu fiz isso, fez aquilo. E o Senhor responde, eu não te conheço, porque não tinha uma vida de intimidade com o Senhor. Muitas pessoas que estão no mundo, aliás, estão na igreja, mas também estão vivendo no mundo, estão sendo influenciadas pelas coisas do mundo. Muitas igrejas estão trazendo coisas do mundo para dentro da igreja, para poder agradar as pessoas, sendo que a palavra de Deus diz, não vos conformeis com este mundo. Por isso a palavra de Deus também diz, em 1 Coríntios 15, 33, que as más conversações corrompem os bons costumes. Não vos enganeis, não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Tome cuidado com essas duas influências, com religiosidade e também com mundanismo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.